Porque aí, nesse período de tempo, entre 2007 e 2009, comecinho de 2009, foi um tempo onde eu me afastei dessa comunidade que eu participava. Eu meio que não me afastei totalmente, mas comecei a ser menos presente porque eu estava no terceiro ano do ensino médio, aquela preocupação exacerbada do futuro, né? De passar no Sim. vestibular e tal. Então, O que é que assim, você pretendia fazer? eu pretendia fazer contábeis. Não, nada a ver. Nada a ver comigo, né? Era Mas eu só, acho, mas né? é só uma questão de influência mesmo. Ah. É tipo assim, meu irmão... Foi o primeiro vestibular que meu irmão prestou, foi Ciências Contábeis, depois fiz Administração. E aí eu também tava num período da minha vida que eu tava olhando assim, eu disse, meu Deus, o que é que é menos concorrido, né? Entendi. O que é menos concorrido? É. Pra eu passar logo, pelo menos estar na faculdade. Depois eu vejo o que é que... Entendi. Depois eu vejo que... Esse é o caminho do jovem. Fica assim, eu tenho que fazer alguma coisa. eu vou, entro, a minha mãe vai ficar super feliz que eu vou entrar na faculdade. Eu nunca fui um péssimo aluno. Ah, Eu sempre fui muito bom, mas nesse período, entre segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio, eu dei uma desandada, sabe? E aí, meio que eu me preocupava em vista de, tipo assim, poxa, eu preciso dar alguma resposta, né? Tinha um irmão mais velho, meu irmão, assim, já tinha um histórico, você acaba se cobrando mais do que deveria, né? entendi. Enfim, só que aí eu já tinha, assim, já tinha conhecido um pouco do Shalom, já sentia aquela semente do carisma, aquele germe em mim, mas nada concreto, né? Mas aí Deus já estava preparando ali o caminho, né? Porque quando foi em janeiro de 2009, na minha sala de aula tinha duas gêmeas que tinham participado do Renascer e estavam participando de um grupo de oração do Shalom. Shalom da Paz, Shalom da Aldeota. Na época, eu morava ali perto da Parangaba, mas na época não tinha Shalom ali, Gêmeas né? o que? A Lina e a Alana? Tipo a Aline e a Alana, Não mas eram elas. não eram elas. Que a Lina cantava no missionário na época. Na Com a época cantava Cibele, no o missionário. Guto, Na época Leozani. era a Sibeli, Guto e a Alina, A só eram Lina três no backing, backs. tô Eram dizendo. três backs, e aí eu fui convidado para ir para um grupo de oração no Shalom. Por elas, para ir com elas. Aí eu, tipo, me animei e tal. Isso era comecinho de 2009, quando começou o ano do terceiro ano ali, né? Do ensino médio. Aí me animei pra ir. Disse, beleza, passo na casa de vocês pra ir pro Shalom. Quando eu passei na casa delas, elas disseram que não iam poder ir porque tinha acontecido algo na família delas, não iam poder ir pro grupo. Aí eu disse, eu vou sozinho. Já tô aqui, já me arrumei, eu vou. Então, essa sensação de atração que te leva Foi porque eu disse a assim, seguir, eu já né? tô aqui, É. eu não tenho nada a perder. Eu fui pro Shalom sem... Primeiro, eu não dava muito de ônibus pra esses lados aqui da aldeota. Esse era o primeiro ponto, que eu vim sozinho, de ônibus de transporte público. Segundo, eu nunca tinha vindo... Eu tinha vindo no Shalom uma vez, mas foi na missa do Padre Antônio, onde é muito lotado. Então você não dá não nem pra consegue entender enxergar como é a casa. É. Eu nunca tinha ido. O projeto de juventude na época era um pouco diferente de como é hoje, né? A escada era lá atrás. E aí eu vim, cheguei, eu lembro que eu desci aqui perto do Del Passeio e voltei andando, porque eu não sabia onde era a parada, né? Desci aqui e fui perguntando até chegar. E quando cheguei lá, fui perguntando o nome da pastora do grupo, que eu tinha perguntado para elas. Nossa, dificuldade pra chegar no grupo. onde você queria. Mas quando eu cheguei, eram os primeiros grupos pós Renascer. E quando eu cheguei, era dia de efusão, 2009? né? 2009. Isso era janeiro de 2009. Não, depois do carnaval, né? Fevereiro, março. Quando eu cheguei, era dia de efusão. Aí eu entrei na sala morrendo de vergonha, né? Eu era tímido, sempre fui tímido. Assim, quem me vê pensa que não, mas eu sou. E aí entrei na sala. E aí simplesmente botaram a mão na minha cabeça, rezaram por mim. E até hoje, eu nunca mais saí. Foi uma experiência que para mim foi uma experiência de atração. Ao mesmo tempo que eu percebi, depois eu fui fazendo a leitura de todo, porque eu entrei no grupo de oração, tive uma segunda experiência, mas a partir daí eu acredito que já mudou, porque eu tinha comentado a minha experiência com Deus, mas não uma experiência de intimidade, né? Eu sentia Deus perto, mas eu não sentia que eu podia ter acesso a Ele. E a partir disso eu sentia que eu poderia ter acesso a Deus.
Então o que mudou foi a oração e não foi nenhuma instrução que te deram, nem nada disso. Catequese, nada. Foi de dentro pra fora. E a partir disso, o carisma. Porque dentro do grupo de oração, meu primeiro ano ali, eu já comecei... Eu lia os escritos, pegava os escritos pra ler e tinha uma sede de viver aquilo que eu não consigo nem explicar em palavras. Eu sei que é. Uma sede de viver, assim. Eu disse, como eu encontrei, sabe? Eu encontrei o que eu tava buscando, eu encontrei o que eu tava procurando. Isso aqui sou eu. Eu lembro que nesse primeiro ano, nas primeiras férias da comunidade de vida, eles precisavam de jovens para cuidar da casa do Papicô, aquela casa ali em frente ao terminal. E eu me ofereci para ir. Eu lembro que eu nunca tinha lido os estatutos, né? Mas lá, como fica na comunidade de vida, ficam estatutos expostos. E aí nas férias da comunidade de vida, eu tava lá, dormia alguns dias lá, pegava os estatutos para ler, ficava lendo os estatutos assim, com muita sede daquilo, né? E aí fui me identificando profundamente com a vocação. E aí foi onde tudo começou. Nesse período aí, só para introduzir, né? Nesse período aí, porque eu comecei a cantar, entre aspas, na época que eu estava na paróquia, Você engajado. sabia que cantava antes disso ou você foi descobrindo? Eu sabia, na verdade, o cantar para mim foi assim, ó. Ah, todo mundo canta, eu também quero. Meus amigos... Sem ter noção se sairia bonito ou não. Não tinha noção, porque eu nunca tinha tido aula nem nada. Não tinha, tipo assim, porque tem pessoas que, desde 13 anos, desde 10 anos eu faço aula de canto. Nunca fiz isso. Sempre gostei muito de música. E aí teve ali um período na paróquia que a gente precisava, o grupo, no caso dos coroinhas, precisava ficar responsável por uma missa do mês. Só que a galera da minha turma, todo mundo cantava, menos eu. Aí eu comecei a dizer, por que eu também não posso? Porque eu gosto, né? Vai que sai alguma coisa. Mas para quem tava escutando, na época, tem histórias de baixar o volume... Você acha que era ruim? Baixar o volume do meu microfone. É ruim? Eu acho que era muito ruim. Não pode muito ser. Ruim. Tem como. Tem. Muito ruim, eu tenho não tem testemunhas. Não sei se era muito ruim, né? Só mas talvez semitonado desafinado, não estava no tudo tom. Bem, mas porém eu tava gostando do que eu tava fazendo. E aí comecei. Aí na comunidade que eu participava também comecei servindo na música, mas também não era... Assim, eu era o tapa-buraco, né? O pobre, não conseguimos achar ninguém. O bichinho, né? O pobrezinho, né? Deixa o bichinho cantar, ele quer, né? O bichinho. Pois é, aí quando eu fui pro Shalom... Bota na missa quando eu fui pro Shalom, eu disse assim, ó, eu não vou ter nem lugar aí, porque eu acho que eu já tava cantando um pouquinho melhor, né? E o Shalom dá aquela ilusão de que o povo é fera demais, né? Aí quando você chega humilhadinho, você diz, isso aqui não é pra mim. Eu acho que aqui eu vou ter outro serviço, né? E aí foi tão assim que em 2009, em julho, tava desfalcado de homens para cantar no Acampes. E eu já estava no Shalom, porém não tinha ministério. Foi ali. Tava desfalcado. Por que tava desfalcado? Justamente no ano que eu chego, né? No Shalom. Aí, na época, a coordenadora do PJJ, da música, por meio de outra pessoa, soube que eu cantava, né? Eu acho que eu deveria ter uma foto no Orkut, cantando. Com o microfone, assim. E aí a pessoa... Ele canta, né? Orkut, então cara, foram atrás... Como é que tinha Orkut em 2009? Tinha ainda? Em 2009 era só Orkut. Não tinha Face, não, eu acho, na época. Eu acho que o Face veio 2010 pra cá. Não era. De jeito nenhum. Em 2009 eu tava servindo em Acampes, no Rio. O Orkut ainda existia nessa época. Eu lembro que a foto era do Orkut. Mas quando foi? 2009 não era não, cara. Vocês estão malucos. Começo em 2009, Orkut. Facebook veio depois. O Facebook veio em 2009. Então veio depois. Mas tinha Orkut até então. Exatamente, que a gente usava as duas. Não, tudo bem, mas acabou tipo 2009, né? Eu não lembro bem se era no tanto faz também. No Orkut ou se era no Face, Estão perdendo muito tempo aqui. Pode ser que seja no Face. É Facebook, com certeza. E aí tinha uma foto, aí descobri vim. E aí foram fazer uma audição comigo. Depois dessa audição, eu fui cantar na Campus. E aí quem tava no acampamento tinham poucos homens, mas... Vou até escrever um negócio aqui que você falou. Fala. Tinham muitos cantores bons. Um deles, o Morelzinho, tava na época, o Morelzinho era
Do PJJ, a Alina também era... ainda Ele não... tinha uns 18 anos nessa época. Talvez mais jovem, acho que mais jovem. A Alina também nessa época do PJJ. Na época tinha acabado de sair, se eu não me engano... não lembro se era o Pedrão que coordenava o Ministério do PJJ, e entrou a Jamila, que hoje está na China, na Ásia, né? E aí fui para Campos. A partir desse... Aí no Campos, o padre Antônio celebrou uma missa lá de cura e pediu uma música que ninguém sabia, só eu. Era uma música que recém tinha sido gravada no DVD da Adoração em Vida, em 2008. E aí eu cantei sozinho. Nesse momento, as pessoas olharam, tipo assim... A partir desse dia... Aquela com o Davidson? Qual foi que você cantou? Essa. Foi essa? Essa é a mais legal, mas cara. Mas na época ninguém conhecia, né? Mas eu conhecia, porque eu gostava muito. Então eu tenho até uma história dessa música, depois eu conto. Gostava do Davidson, então eu escutava muito. Eu tava na gravação desse DVD em 2008. Eu tava também. Eu comecei a participar do... Eu falei do Aleluia, né? Mas é porque, tipo assim, nesse ano de 2007, eu fui pra esse evento, mas também fui pro Aleluia. Em 2008 também estava no Aleluia. Todos os anos. Eu comecei no Aleluia de Fortaleza em 2007. Depois de 2006, todos os anos. Até foto com o Moisés já tinha tirado e não sabia nem quem era o Moisés. Mas é porque todo mundo tirava o que tirar também. Tirar foto com esse cara aí. Eu acho que eu ainda tenho essa foto até hoje. Aquele bigodinho, aquele bigodinho do... Eu com o bigodinho do pelo bem fininho, aquele da adolescência. Nossa, verminosinho. Pronto, e aí, cara, quando eu voltei desse acampamento, eu fui discernir meu ministério. Aí o coordenador do PJJ, na época, Darlan, disse, cara, eu acho que não precisa... Foi meu pastor. Cara, eu acho que não precisa mais discernir, né? Esse ministério é o lance da música do PJJ. Aí eu fiquei... E tudo foi muito rápido comigo também, vocacionalmente falando, né? Mas logo depois surgiu o Ministério Geral, e aí eu fui pro Ministério Geral. Fui ser o ajudante dos coordenadores no Ministério Geral. Ministério Geral desse, O Ministério Geral surgiu no final de 2009 ou começo de 2010. Era, a Sibeli que tava coordenando, se não me engano. Quando ela chegou do Rio, ela assumiu. 10, 11, sei lá. Que foi na época que a Lorena saiu, que foi uma das primeiras coordenadoras. E a Sibeli chegou de missão. Nessa época eu ainda estava, então eu era o braço direito da pessoa que coordenava. Quando a Sibeli chegou, eu fui ser o braço direito da Sibeli. Achei que tu fosse falar que ela te botou pra fora. Nada disso, ela não queria nem que eu fosse embora, né, na época. Porque na época eu mandei carta pra comunidade de vida e não ingressei. Não? Não, primeira vez eu não ingressei. E aí a Sibeli achou ótimo, né? A Sibeli foi a única que ficou feliz. Eu não fiquei, mas a Sibeli ficou muito feliz. Eu lembro que a Sibeli trabalhava lá no Shalom da Paz. Era. Aí eu recebi a resposta numa sala e fui dizer pra ela na outra. Ela tava na outra sala. A gente tá falando da Sibeli, é a minha esposa, tá? Porque alguns não sabem. Muitos não sabem. Mas sim, continua. E aí eu ingressei. Aí fiquei ali como núcleo do ministério mais um ano. E tudo foi muito rápido mesmo, assim. Eu acredito que eu fui meio que exercendo essa liderança e os coordenadores sempre confiavam muito em mim. Então eu ajudava a fazer escala, ajudava... Aquilo que os núcleos do Ministério fazem hoje, aquilo que a Sibeli fez por um bom tempo no Ministério Geral também. Sim. Ajudava a fazer escala, ajudava a fazer repertório, imprimir repertório, levava... Eu era o secretário perfeito dos coordenadores, eles adoravam, eu ajudava muito. E eu era só vocacionado na época, assim, né? Mas eu tinha um senso de responsabilidade muito grande, porque eu sempre gostei muito de aprender. Sim. Então, tipo assim, quando houve situações, por exemplo, em eventos como o Fórum, que eu tava ali perto do Nicodemos e vendo ele, a forma com que ele servia no palco, a forma com que ele era atento ao Moisés, ao que o Moisés pedia. Isso eu sempre estava aqui, ó, de olho para poder aprender, porque isso para mim foi muito rico, porque depois eu fui em missão, né?